Esse vídeo é pra você, vampiro, entusiasta da Idade Média, mas principalmente, esse vídeo é pra você, viking brasileiro. Sinta-se contemplado. Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Esse é o primeiro vídeo, na verdade é um prólogo de um projeto que eu tô muito animada pra começar. É um projeto de Halloween que vai durar o mês de outubro inteiro, ou seja, a gente vai ter vídeo aqui todos os dias em outubro, que é o Medieval Ghost Stories, ou, como eu prefiro, Histórias de Fantasmas Medievais. E o que é esse projeto? Bom, é um projeto de contar histórias de fantasmas medievais. Mas como são essas histórias? São histórias retiradas de um livro chamado Medieval Ghost Stories. Esse livro ele foi publicado em inglês, só que o conteúdo aqui do canal vai ser todo em português e eu não vou ler as histórias exatamente como elas são, eu vou fazer uma crítica e conversar sobre elas, o que eu achei, o que vocês acharam, o que elas têm de mais interessante e de mais especial. Como esse é o primeiro vídeo do projeto, eu acho interessante a gente falar um pouco sobre o prólogo do livro e algumas informações que o autor traz sobre essas histórias de fantasmas medievais. O primeiro alerta é que as histórias de fantasmas medievais não são histórias de fantasmas como a gente conhece hoje. História de fantasma não existia como um gênero na Idade Média, como existe hoje. Por exemplo, história de terror, história de horror. Terror é um gênero. Não era assim. Então, não vamos tratar as histórias de terror medievais com o olhar que a gente tem hoje para histórias de terror. Certo? Certo. Muitas dessas histórias são encontros da cultura da igreja com a cultura vernacular ou folclórica que juntas fizeram a cultura medieval ser tão complexa como ela foi. As histórias de terror são um bom indicativo para a gente começar a pensar como a mentalidade medieval concebia a ideia da morte, e principalmente a ideia de uma vida após a morte. A definição de fantasma que o autor do livro usa e que a gente vai usar para todos os vídeos desse projeto é que fantasmas são aparições de pessoas ordinárias, ou seja, não são aparições de pessoas santas. Isso são escritos hagiográficos que não vão entrar nesse projeto. Esse livro, além das tradicionais histórias de aparições, tem histórias sobre caçadores selvagens, metamorfos e obsessores, porque essas histórias eram comuns num folclore pré-cristão e elas persistiram durante a Idade Média, então elas foram acrescidas nesse livro e também serão parte desse projeto. O livro é dividido em 4 partes, talvez isso seja algum spoiler do que tá por vir, talvez não, depende de como você vai encarar, mas enquanto eu estiver falando das partes, um aviso de spoiler vai estar aqui na tela, colocado gentilmente pela Bia da edição. As histórias, como já dito, não tinham como função entreter ou assustar. Elas tinham como função um exemplo, como se fosse uma fábula, mais do que uma história de terror. Os exemplos dessas histórias são mais encontrados na parte 1, em que as histórias são relatadas no ambiente monástico. A partir do século XII em diante, elementos folclóricos são adicionados à história, e elas começam a ficar um tanto mais elaboradas. E são essas histórias que a gente encontra na parte 2 do livro. E aí, meu querido viking brasileiro, e é aí que você entra, porque na parte 3 a gente vai ver como a cultura folclórica penetrou tanto na cultura do norte da Europa com as sagas vikings e as histórias de aparições e fantasmas presentes nessas sagas. Gostou, né? Além disso, essas histórias são bem diferentes das visões monásticas, de um espírito pálido, fugindo das dores do purgatório. Gostou, né? Espera que essa é só a parte 3. Na parte 4, a gente vai entrar com a literatura medieval e os fantasmas dando suporte para as atitudes dos personagens. Os títulos das histórias, eles foram inventados pelo autor do livro Medieval Ghost Stories e foram traduzidos livremente por mim. Enfim, vai ser uma conversa sobre os contos, bem informal. Vocês também me contem nos comentários o que vocês estão achando desses contos, se vocês já conheciam, se vocês já viram essa história em algum lugar, se vocês já ouviram falar de contos de fantasma medieval, se vocês conhecem o autor, se vocês conhecem o livro, se vocês conhecem o período, se vocês têm mais informações, eu vou adorar saber, é um tema que me interessa muito, eu amo Idade Média, eu amo história de terror. Por que não unir os dois, não é mesmo? Então pegue seu cafezinho, seu chazinho, sente-se num lugar bem confortável e vamos juntos nesse mês de outubro contar histórias de fantasmas medievais.